Boa noite, pessoas! Estamos começando mais um Dia Crítico. Hoje a gente tem convidados especiais, como sempre, e temos um apresentador especial hoje, Luiz Amorim, nosso Yo, correspondente de Londres, que é diretamente daqui. diretamente de Londres, também organizador do Dia Tipo São Paulo, e não está aqui hoje por acaso. O Luiz, além de ninja nas horas vagas, faixa preta, por sinal, ele tem um MBA em branding, então ele está aqui não por acaso. Ele vai tocar o dia tipo, o dia crítico hoje. Guilherme Sebastiani, nosso convidado, E aí, que pessoal, beleza? Boa noite a todos. sabe tudo de branding, dono da Sebastiani Branding, professor de branding, branding. E temos também aqui hoje Fernando Caro, que está Olá. ele é team manager da equipe brasileira da Dalton Mag, então isso significa que ele está à frente da equipe de design do Brasil, da Dalton Mag. Já participou em diversos projetos de tipografias para marcas. Então a gente vai falar hoje sobre questões de identidade visual, de branding, do lado do branding man. Eu não sei como que é o cara que faz branding, ele é um brander? Eu não Termo sei. meio. Também não sei, se alguém descobrir me avisa, porque eu boto Então, tudo no meu cartão. então Eu hoje a Só gente desconfio. lá com o Guilherme, mas tudo bem, né? hoje a gente vai chamar de brander. Enfim, então, Luiz, todo mundo está apresentado. Agora é com você. Só É, uma coisinha antes. hum, Podem mandar as perguntas no chat, eu vou estar olhando, vou estar aqui ajustando isso. A gente tem as nossas perguntas, mas assim, conforme for encaixando as perguntas que vocês fizerem, a gente vai colocando aqui. E uma última coisa, antes da gente começar, para eu não esquecer de falar, dia tipo Porto Alegre, está valendo. Os ingressos ainda não estão abertos, mas entrem na fanpage, curtam que vem notícias logos, dia 29 de agosto tem dia tipo em Porto Alegre. Agora é a sua vez, Luiz. Vai que é tua. pra entrar na fanpage deles, diatip.com.br, você vai cair já na coisinha bacana, você clica lá, chega na fanpage deles, dá um like e continua recebendo feed. Vamos lá, rapidamente, eu queria, isso bem rápido mesmo, eu queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês em 5 minutinhos, para resumir o que vocês são, de onde vocês vieram e falar um pouquinho sobre a relação de vocês com branding. Tudo bem? Vamos começar aqui pra minha esquerda. Foda-se onde tá a esquerda dos outros vídeos. Quem que tá à esquerda? Fernando. Não Sou falei? eu? Tá bom. Desculpa. Ah, 5 bom, minutinhos, então, vamos lá. assim como Guilherme, ah, passei por alguns escritórios de design. A minha experiência maior como designer é em editorial. Eu participei do último projeto gráfico da Folha de São Paulo, fui designer de algumas serviços da editora Globo. Atualmente trabalho na Dalton Mag, faz 4 anos, e hoje estou como líder da equipe do Brasil. Participei de alguns projetos na Dalton Mag, alguns dos mais importantes no Brasil é o Rio 2016, as Olimpíadas, da Petrobras, e alguns projetos fora do Brasil, trabalho da Nokia, trabalho da Intel, e alguns trabalhos internos também da empresa. Ó, eu falei tipo 5 minutos e o cara usou tipo 1 minuto. Começamos bem, cara, é da hora. E assim, dentro de branding e tal, você citou aí a Folha e tudo mais, né? A Folha foi seu maior projeto? Eu acho que sim. Acho que sim, se você considerar que a Folha é o maior jornal com maior número de tiragem do Brasil, acho que sim, acho que foi o maior projeto. Foi uma experiência bem interessante. Acho que sim, Legal. apesar de ser um trabalho editorial, acho que tem muito de branding, muita coisa de identidade e mesmo de branding, né, nesse trabalho. Legal.
Vamos lá, quero ver agora, hein, ó. 1 minuto e meio. Vamos lá, Sebastiane. Fazer mais rápido? Vamos lá. Bom, como Fernando, também me formei em arquitetura pela USP, mas nunca atuei na área. Desde já do final da minha graduação, eu já estava indo para a área de identidade visual, que era o que eu mais gostava, mas me formei e achava que era pouco trabalhar só com identidade visual. Eu não tinha interesse em trabalhar com editorial, gráfico, web, eram áreas que não me atraíam. E aí, logo quando me formei, eu descobri um pouco do que era branding. Tinha acabado de sair o MBA do Rio Branco, né? Então foi ali junto da primeira turma do primeiro MBA do Rio Branco, onde eu fico feliz hoje de poder dar aula também. E foi ali, só depois de formado, que eu descobri o que eu realmente queria, porque daí trouxe toda a questão de posicionamento, estratégia, arquitetura de marcas, que são temas que eu gosto muito, mas isso não significa que eu deixei a área de criação de lado, né? Montei a Sebastiane por motivos de força maior ali em 2003, né? Não foi um desejo de empreender, eu fui meio que forçado a me empreender. O escritório começou como um escritório focado em identidade visual, que era uma coisa que eu já praticava. O primeiro trabalho de brand, de posicionamento mesmo, foi em 2004, depois mais um projeto em 2005, e só foi a partir lá de 2008 que os projetos de estratégia começaram a crescer e ser uma parte maior daquilo que a gente faz hoje, mas eu falo com muita tranquilidade que 70% do que a gente faz hoje no escritório ainda é identidade visual, né? 30% é a parte de estratégia, posicionamento, arquitetura de marca, que é onde entra o branding em si. E nesse processo sempre me questionei, quando a gente fala de identidade visual, por que as pessoas ficavam presas a criar aquilo que elas tinham mais hábito de criar. Então tinha quem desenhava bem símbolo geométrico, só tinha no portfólio marca de símbolo geométrico, quem desenhava bem símbolo figurativo, só símbolo figurativo, e quem sabia trabalhar com caligrafia, quase que somente marcas caligráficas, ou quem sabia trabalhar bem com desenho de letras, marcas mais tipográficas. Então era uma coisa que me incomodava e que foi um pouco do começo que me estimulou a sair do desenho de símbolos geométricos, que era aquilo que eu no primeiro momento sabia fazer bem. Hoje, além de ser diretor lá na Sebastiane, tem um sócio, que é o Akira, né? Nós somos uma equipe pequena, às vezes o pessoal imagina que a gente é uma equipe grande, mas na verdade são só 7 pessoas focadas naquilo. E também dou aula no MBA de Branding do IED, com a disciplina de Naming, e da Business School São Paulo, aqui em São Paulo também. É isso. Passou de 1 minuto e meio? Não, de maneira alguma, estamos bem. Estamos dentro dos 5 do primeiro convidado ainda. Di, pode se apresentar, se quiser. Não, então, e assim, vamos estabelecer assim algumas, eu acho legal a gente começar a conversar, porque branding é um treco muito grande, e dá pra gente falar de branding sem falar tipo de marca visual, dá pra gente falar de branding falando só de, sei lá, marca que é só som, que é só luz, não sei, dá pra falar de branding de um monte de coisa, dá pra falar que branding não é nada, dá pra filosofar muito. Mas eu queria estabelecer umas métricas assim pra gente. Como que a gente consegue definir branding? Assim, tipo, levando em conta o Brasil, o cenário do Brasil, e talvez uns passos pra frente, assim, não sei. Mas bem o que a gente vive hoje no Brasil. Bom, eu acho que o que a gente vive hoje no Brasil não é muito diferente do que a gente está vendo lá fora, né? Talvez em volume de projetos menor, mas em termos de aprofundamento não vejo nenhuma grande diferença. Talvez na parte de produção de conteúdo, de publicações, sim, a produção lá é muito maior do que aqui, até porque a gente não tem tanto espaço para essa discussão no meio acadêmico no Brasil ainda hoje. Mas branding é construção de uma imagem positiva e intencional para uma marca. E você faz isso através de várias ferramentas multidisciplinares, ou das quais pode entrar design, publicidade, PDV, relações públicas, arquitetura, atendimento, RH, gestão de pessoas. Todas essas ferramentas podem ser usadas a favor da construção de uma imagem, de uma reputação daquela marca no mercado, mas o que a gente tem que entender é que nenhuma daquelas áreas isoladamente é branding. Então, identidade visual sozinha não é branding, publicidade não é branding. O objetivo é construir uma força, uma reputação, um conhecimento daquela marca no mercado. E para isso você pode usar várias ferramentas, inclusive identidade visual. Quer dizer que então tipografia não é branding? Tipografia não é branding, design de marca não é branding, design de logo não é branding. E a mesma confusão que a gente tem aqui no Brasil, né, até quando a gente fala de publicações,
eventos, cursos, é a mesma que a gente vê lá fora. Basta você ver a área do próprio Behance, que trata de identidade visual, eles classificaram de branding. O mesmo efeito que a gente vê aqui no Brasil, de um monte de gente que trabalha com identidade visual, recebendo o raio gourmetizador e agora trabalha com branding, a gente vê lá fora igualzinho, com muitos bons profissionais. E até colocando uma crítica, geralmente quem fica colocando, design de marca não é brand, que tem uma certa birra, como se a área de design estivesse invadindo. E na verdade o que eu coloco é um pouco outro lado. A gente buscar um outro termo para criar valor num trabalho de design, na verdade a gente está desvalorizando. A gente tem que valorizar o que é identidade visual. A identidade visual é importante para a empresa, ela tem um papel estratégico, mesmo quando não inserida num contexto de posicionamento de mercado, e a gente não pode deixar que, às vezes, os novos termos criem essas confusões, como se fosse uma forma de substituir por algo com uma cobertura do bolo e uma cereja mais encantadora, mas a gente não pode perder a essência do que é a nossa atividade de identidade visual, ela é importante. Desculpa, Sebastião, Opa, pode falar, Fernando? Tô aqui. Não, eu ia só falar uma outra coisa, mas se for ficar no mesmo assunto, pode falar. Não, eu ia mudar. Não, eu ia só colocar o meu lado, acho que talvez não pode ser que não seja claro para todo mundo o que a Dalton Mag faz, o que é, até acho que o Guilherme responde muito melhor o que é branding do que eu, porque a Dalton Mag ela é uma empresa focada em design de fontes, e a tipografia entra como uma parte da identidade visual. Então, na verdade, o que eu faço não é a mesma coisa que necessariamente a mesma área exatamente o que o Guilherme faz. Então, a gente entra como colaborador de um projeto de branding, a gente entra na parte de tipografia, mas a estratégia toda é feita pelo escritório de design. Então, a gente faz parte desse projeto mais como um apoiador, mas a estratégia é feita pelo escritório de branding como o do Guilherme. Acho que talvez, pode ser que não seja claro para todo mundo que a Dalton Mag ela não é, né, um escritório que faz um projeto de branding ou que cria uma estratégia de marca. Não, tudo bem. Acho que tranquilo. Então, o que eu queria puxar, na verdade, é o seguinte, principalmente a gente falando assim, que branding, então, é estratégia, tudo mais. Onde que a tipografia entra? Eu não sei, eu posso falar sobre aquele seu texto, Sebastião, eu acho que a gente pode esperar só mais um pouquinho antes de entrar no texto. Porque quando a gente vai falar de branding, uma coisa que a gente vai ter como preocupação é a gestão dos pontos de contato da marca. Qual é a concepção que está por trás daqui? Tudo aquilo que você faz, que você expressa, que você comunica, ou está ajudando a construir uma imagem positiva para a sua empresa e orientada para aquela imagem que você deseja construir, uma imagem ou mais tradicional, ou mais informal, mais ousada, mais descolada, ou mais jovem, ou mais madura, mais feminina, mais masculina, não importa, não é uma questão só de bom ou ruim. Cada coisa que você faz está ajudando a construir essa imagem. E aí é que entra a questão dos pontos de contato, porque tudo é um ponto de contato, e você tem que ter tudo isso alinhado ao posicionamento. Então aí entra, claro, toda a identidade visual, a tipografia, as cores, a linguagem, mas também a redação dos textos que vai estar sendo colocada naquela fonte, o projeto do site, a comunicação, o uniforme do atendente, como ele diz bom dia para o cliente, como ele responde um e-mail. Tudo isso são pontos de contato que ajudam a construir essa percepção para um lado ou para o outro. E eu gosto muito da frase do Michael Eisner, que foi CEO da Disney, que ele fala que toda marca ela é construída ou destruída na somatória de milhares de pequenos gestos. Porque justamente cada pequena peça é importante. E se ela não estiver alinhada ao teu posicionamento, ela está, na verdade, tendo um efeito contrário. E aí entram questões que são muito bacanas da gente poder discutir, né? O quanto a tipografia ela é um elemento extremamente potente no sentido de comunicar uma personalidade, seja ela mais tradicional, casual, contemporânea, não importa, e o quanto isso muitas vezes não é levado tão a sério, não tem a mesma atenção, a atenção devida para ajudar a construir essa percepção. Então, esse foi um gancho bom, assim, porque quando a gente fala de tipografia dentro de branding e tudo mais, a gente não pode ignorar o fato de que a tipografia ela vai estar dentro de algum meio. Então, ou ela vai ser impressa, ou ela vai ser vista numa tela, ou ela vai ser, sei lá, ampliada e tudo mais. Então, a gente basicamente pode fazer... Então, eu posso falar do seu texto. Pode. Então, basicamente, a gente pode fazer um designer de tipos ficar meio louco.
né? Assim, tipo, falar, então tá, ó, eu preciso da minha marca aqui, só que eu vou fazer tipo silk com ela, eu vou imprimir em tamanho 8, porque eu sei lá, faço bula, eu vou também colocar em tela, eu preciso de uma open type e tal. Eu posso dar uma pirada, assim, posso tipo, ter todas as exigências possíveis para um designer de fonte, né? E eu queria saber, assim, como que funciona isso, Fernando? Porque, como você disse, né, a Dalton Magra dá apoio para uma agência e tudo mais, né, na parte de tipografia. Então, ela não está diretamente ligada ali à estratégica com o cliente e tudo mais, mas você está desenvolvendo alguma coisa que vai ser apoio para tudo. Então, queria saber como é que isso funciona, assim, não no processo de trabalho exatamente, mas dentro do processo de trabalho de vocês. Não sei se eu entendi a pergunta, Luiz, desculpa. Tipo, tem muita coisa para desenvolver para uma marca. Eu vou resumir, né? Ninguém entendeu, nem eu entendi. Desculpa. Tem muita coisa para desenvolver. Se a gente pega um projeto muito complexo e tudo mais, né? Mas como é que você consegue cortar isso e como é que isso funciona dentro de um processo, assim, tipo, tem alguma lista que você faz, como que isso funciona dentro de você criar uma tipografia para uma marca? Mais ou menos, eu imagino que a pergunta é mais ou menos como é que funciona, por exemplo, tem um escritório de design que fez uma estratégia, tudo aonde que a gente entra nesse projeto, né? Então, o que você corta, o que você deixa, o que precisa cortar, o que precisa, né? Senão a gente fica meio maluco desenvolvendo, tipo, muita fonte para muito uso que não vai ser necessário. Um pouco assim, depende muito, claro, de projeto para projeto, mas tem realmente situações que, por exemplo, o projeto da Petrobras, né, a gente vê que é uma fonte que vai ser usada tanto no meio digital, como em tamanho pequeno, como em livro, e às vezes até em formatos que a gente não faz nem ideia, né? Então, a gente tenta sempre criar um trabalho mais universal possível, tentando prever a maior quantidade de usos. Claro que tem algumas limitações, né? Você não vai querer uma fonte que funcione tanto para título como para impressão em jornal, silk screen, mas essa, por exemplo, é uma das razões que a maioria das fontes de branding são sem serifa, né? É uma fonte muito mais versátil, muito mais apropriada para o ambiente corporativo, ela mostra muito mais seriedade, além de ter uma maior diversidade de uso. Uma fonte com serifa, ela tem o uso é muito mais limitado, né? Tem até a questão da variação ótica da fonte, né? Geralmente uma fonte sem serifa, ela tem uma versão para título, uma versão para texto, uma fonte sem serifa, isso já não é tão comum. Então, a gente sempre tenta prever a maior quantidade de usos específicos e tenta trabalhar o mais próximo possível para entender todos aqueles usos, se a fonte vai ser usada no site, se vai ser usada no ambiente digital, uma coisa, se não vai, são outras coisas que são levadas em conta. Então, a gente procura abranger o máximo possível e prever a maior quantidade de usos. Né? Sim, mas aí eu vou entrar um pouco mais em detalhes, você pode falar só, simplesmente não, Luiz, e acabou, então a gente pula, mas isso é uma previsão, ou você tem alguma metodologia, tem alguma coisa para você falar assim, não, é certeza, ou isso não é discutido? É sempre previsto. Se diz do ponto de vista técnico. Uhum. Sim, a gente espera que o cliente venha assim, por exemplo, a gente vai fazer uma fonte e o cara fala assim, pô, mas imprimir em silk screen não saiu. Você fala, pô, mas espera aí, né, isso não foi levado em conta no projeto. Você espera que essa questão seja levantada pelo escritório de design, né, é uma coisa assim, curiosa do nosso trabalho dia a dia, que nosso cliente é o escritório de design, e o cliente do escritório de design é o cliente final, é a empresa. Então, a gente espera que o escritório de design traga essas questões, né? A gente questiona eles, mas eles que vão atrás dessas questões na empresa, ver quais são os usos, ver quais são os problemas técnicos. E acontece tentar prever tudo e no fim a gente só descobre coisas de acordo com o uso. Então, por exemplo, o trabalho da Nokia teve, apesar de parecer uma única fonte, ela tem algumas versões com variações sutis. Então, tem uma versão de título, uma versão de texto. A variação é tão sutil que você praticamente não percebe que tem duas versões. Tem também uma versão que é para os celulares mais antigos, que tinha uma limitação de tamanho.
Então, a gente tem algumas limitações e tem coisas que a gente vai descobrindo de acordo com o processo e com o uso, né? Às vezes o cliente depois volta para a gente e fala, eu tentei usar aqui nessa situação, deu um bug, por favor, arrume isso daí, esse daqui a gente esqueceu de prever, a gente não comentou, então são coisas que acontecem, mas a gente tenta prever o máximo possível. Claro. E aí a gente fala, tipo, de tipografia e tudo mais, assim, dentro do brand, a gente está discutindo também o meio, né, que está sendo usado e tudo mais, né? Então a gente tem, às vezes, alguma coisa que é só para tela, às vezes alguma coisa que é só para texto, às vezes a gente tem que ampliar um pouco mais o projeto, que o Fernando acabou de falar, né? Mas aí eu jogo pro Sebastiane, assim, quem que baliza isso? Ou de que forma que você, na Sebastiane, baliza isso, assim, para, tipo, conseguir construir um projeto de marca legal? Assim, Eu vou até citar uma coisa que é um pouco do passado, que a gente chegou até lá atrás, quando a gente gravou no ano retrasado sobre o próprio Diatipo Podcast, que para mim foi muito marcante. Quando eu estava bem ali, recém-formado, eu fui no DNA tipográfico, né, foi um pouco ali a raiz desse tipo de evento, e eu lembro que eu vi a palestra do Capeto, falando da fonte da OAIS, e ele falou, não, foi projetada para tamanho 6 a 8, e ali para mim foi o primeiro momento que eu falei, opa, peraí, tem fonte que é para dicionário, fonte que é para tamanho pequeno, fonte que é para tamanho grande. Até então era meio uma coisa, fonte para título e fonte para texto. E ali começou a se abrir um pouco mais esses horizontes e essas questões para mim, que hoje a gente traz para o projeto. Então, quando a gente hoje cai uma marca, a redução em offset, ela é num uso pequeno e ela funcionar bem aplicada ali, é só um uso. Será que aquela grafia que você escolher, seja escolhendo uma fonte ou desenhando o desenho do lettering desde o início, ele funciona em grandes formatos? Essa marca vai ser sinalizada em letra caixa? Ela vai ter que ser bordada numa etiqueta? Ou ela vai ter que ser serigrafada? E tudo isso traz algumas questões do que você pode ou não fazer com aquela marca ou do desempenho que você vai ter, né? Quando fala de um bordado, você não consegue ter uma espessura muito fina, né? Você não consegue ter um contraste muito grande dentro das espessuras da letra. E você tem que considerar isso como parte do projeto, mas também não considerando que aquele projeto, aquela marca vai ser excepcional em tudo. Você tem que olhar para ela e falar, bom, aonde ela tem que funcionar muito bem? Em tamanhos menores, em tamanhos maiores, em que tipo de aplicação, em que tipo de reprodução, vai ser flexo, vai ser offset, e aí a gente traz essas questões para todos os detalhes do desenho da fonte, para que ela possa principalmente funcionar bem nos meios principais, mas é impossível criar algo que seja perfeito em todos os tamanhos e todos os modos de reprodução. E aí eu tô arriscado aqui a passar de idiota. Muito. Mas assim, quando você chega porque a gente está assumindo assim que a tipografia é uma espécie de voz dentro da marca, ela que vai comunicar bastante coisa, ela vai embasar muita coisa. Mas na hora de você apresentar esse projeto para o cliente, ele consegue perceber essa consistência de tipografia ou não? O cliente. Tá. Sim e não. Tem as duas situações. O que a gente faz antes com ele, até para ficar mais claro, a gente começa, antes mesmo de ir para a etapa de criação, a gente começa a apresentar exemplos de estilos tipográficos, às vezes até um pouco caricatos, do que a gente não vai seguir e do porquê. Puxa, não vamos para uma marca mais caligráfica, porque ela pode dar um ar muito pessoal, essa marca não é tão pessoal. E ao mesmo tempo dizendo, sim, num outro projeto, vamos para algo mais gestual, com uma variação de espessura, com eixo inclinado. A gente vai apresentando as características dessa anatomia tipográfica para o cliente antes de ir para a etapa de criação. Justamente dizendo, vai ter serifa, não vai ter uma semisserifa, é uma versalete, é uma unicase, vai ser minúscula, vai ser maiúscula e o porquê. Claro que durante o processo criativo, às vezes a gente percebe alguns novos caminhos, pontos corretos, pontos incorretos naquela estratégia. Mas tendo apresentado, discutido com isso com ele antes, você não tem a questão de, chega lá no final, você quer uma marca que seja mais tradicional, apresenta uma fonte serifada e ele fala, o que é esse sapatinho no pé da letra, porque ele nunca prestou atenção. Então a gente estimula, antes de ir para a criação, ele a prestar atenção nesses detalhes e se familiarizar um pouco com essa linguagem. E aí para ele também tudo começa a fazer mais sentido e é até interessante porque numa reunião seguinte, às vezes você tem feedbacks de cliente falando, nossa, agora que eu comecei a reparar que as letras têm tais detalhes, têm tais variações que até então para ele passavam desapercebido. É um pouco um universo ali que se abre no momento que se apresenta isso. Mas a gente faz isso antes da criação, para poder, inclusive, confirmar o caminho criativo da marca. Muito legal. E
Aí eu vou voltar pro Fernando agora também, assim, porque ficou meio pendurado, na verdade no começo, assim, antes de eu continuar, eu queria puxar isso. Tem um cargo, e assim, pra gente é meio absurdo, assim, falar de um engenheiro de fonte. O que que é um engenheiro de fonte, Fernando? Ah, sim, é uma coisa até bem pouco comum, até mesmo em foundries, mas é uma coisa levada a sério, pelo menos na Dalton Mag, que é aquela pessoa que é responsável com a parte de produção, com a parte técnica da fonte. É a pessoa que garante com que todas as funcionalidades da fonte, por exemplo, OpenTab Features, que pode ser, por exemplo, substituições de letras por ligaturas, ou substituição de uma letra para uma letra alternativa, que geralmente está embutido no arquivo da fonte. Essa pessoa o engenheiro ele garante com que isso funcione, como também pode ser ele garantir com que funcione nas diversas plataformas, tanto em computador, como também que a fonte funcione bem numa baixa resolução de tela, ou que funcione num browser antigo, ou que o kerning funcione apropriadamente no Word, assim como no InDesign. Então, cada programa tem suas especificidades e o engenheiro ele garante que isso funcione. Mas isso é uma coisa assim muito curiosa, porque, por exemplo, quando para um designer ele gera um PDF e ele não está preocupado se vai abrir no Mac ou se vai abrir no Windows, né? Ele só gera e a coisa funciona. Por que precisa ter um engenheiro de fonte? Então, quem faz fonte é pouquíssima gente. Então, a coisa de você desenvolver softwares para quem cria fonte é um mercado muito pequeno. Então, os softwares não são desenvolvidos suficientemente para garantir com que ele faça tudo certinho. Quando a gente gera um PDF, tem um monte de engenharia por trás que garante com que a coisa esteja impressa corretamente, garante que vai abrir em todos os computadores, mas com fonte, os softwares não são bons o suficientes para garantir isso daí. Então, precisa ter alguém que cuide da parte técnica para garantir com que isso aconteça. Então, na Daltomag tem pessoas especializadas, tem engenheiros de fonte. A gente também, né, como designers, a gente sabe um pouco da parte de engenharia, a gente faz uma engenharia básica, mas tem aquela engenharia avançada. Então, tem o cara que sabe colocar todos os acentos do tailandês, ou que faz com que todas as ligaturas de Devanagari funcionem. Então, tem uma coisa mais complexa aí, e que isso é principalmente importante no ambiente corporativo, né? A gente tem que garantir com que, desde que aquele Mac super avançado, a fonte rode corretamente, como aquele computador, o Windows antigão, que a pessoa que usa o browser super ultrapassado também funcione corretamente. Assim, a gente não tem como garantir com que todos tenham as melhores máquinas, os últimos softwares. Então, a gente tem que garantir que funcione no maior espectro possível de possibilidades. Então, tem até uma coisa que eu até já comentei com vocês, tem uma coisa chamada Panose, que é uma das coisas que a gente tem que preencher dentro do arquivo de fontes, que é uma classificação que foi um americano que criou, e a gente tem que ir lá e ver qual que o peso da haste se refere a qual número naquela classificação, ou o eixo inclinado, tal ângulo se refere a qual outro número. Então a gente vai lá e preenche, então aquela fonte tal, peso tal é número 1, 2, 3, 5, 8, e aquilo lá é a classificação. Isso faz com que a fonte rode determinado software. Se a fonte não tiver esses números, não vai rodar. Então é um universo super complexo e que precisa ter alguém que seja focado nisso. Que manja dos Paranauê. É isso aí, da hora. Então, e aí tem, eu não sei se isso é um problema, mas, por exemplo, ontem também a gente teve um pré-papo e tal, eu citei aquele case lá da PricewaterhouseCoopers, que eles fizeram um projeto gigantesco, assim, que era uma multinacional, eram concorrentes, depois não eram mais concorrentes, não sei o que, juntou todo mundo, virou uma puta empresa, e esse era um projeto bem legal, assim, de branding. Levando isso em conta, que às vezes ocorrem essas fusões, então uma empresa muito grande, assim, muda completamente a marca e tal, a gente tem um problema, assim, da fonte que eles estão usando acontecer também em diversas regiões, em diversas línguas e em diversas situações. A fonte da marca, ela tem que ser sempre a mesma? Ela precisa ser sempre a mesma? Ela é sempre a mesma voz? Como que isso funciona? Olha, esse controle, para começar, é bastante complicado, né? Porque, ou seja, você fabricando, produzindo, contratando uma produção de uma fonte personalizada, ou definindo uma fonte padrão que não seja o default dos principais softwares, em especial do Windows, para uma empresa,
significa que você vai ter uma etapa administrativa a mais, que é justamente baixar e instalar, né? Para empresas em que são tão grandes quanto a PwC, obviamente, você tem que montar, como ela tem, um site interno próprio para os funcionários acessarem, instalarem a fonte, tem padrões de apresentação de PowerPoint, ele tem os elementos da identidade ali bem estabelecidos, até porque no caso da PwC, o sistema de identidade visual deles é muito voltado para produção de conteúdo interno, produção de capa de relatório, material que entrega ao cliente, tudo dentro de um padrão. E aí, é lembrar que não é só ter o sistema de identidade visual e a fonte, você tem que ter um sistema de entrega disso e uma certa logística. Em outros casos, quando você fala de uma empresa que já tem uma abrangência de médio porte, pode ter em várias cidades do Brasil, pode ser uma franquia, mas que não vai ter tanto poder de contratar ou comprar um número muito grande de licenças, aí você tem duas opções, né? Ou você define uma fonte específica, mas centraliza a produção do conteúdo em algumas agências ou de comunicação, design, publicidade, que daí vão baixar aquela fonte e utilizar, estabelece uma opção, que seja uma fonte default, né, ou Chrome ou do Windows, para que no dia a dia da empresa aquilo seja utilizado, ou já vai direto para uma fonte padrão, o que nem sempre é o mais legal, porque está muito limitado, né? Teve um projeto uma vez que a gente fez para uma marca interna da área de supply chain da Monsanto. Então a gente tinha reunião com eles por Skype, com gente da Índia, da Colômbia, do Brasil, dos Estados Unidos. E basicamente eles tinham que produzir uma série de materiais que eram centralizados ali internamente, de e-mail marketing, de apresentações de PowerPoint e de alguns informes, mas eles muitas vezes mandavam isso aberto para uma outra filial para editar o conteúdo ali local e poder seguir. Por mais que a gente quisesse procurar algo mais interessante, o que tinha a opção era limitada, usou a Calibri, ponto final. E era uma maneira, pelo menos, de garantir que o uso do PowerPoint dentro da empresa ficasse tudo dentro de um mesmo padrão. Até foi nesse projeto que eu estava com dificuldade que eu tentei falar com você, Luiz, para pegar algumas dicas, algumas coisas ali. E esse é um pouco do desafio que você vai ter que olhar, né? Analisar qual que é a dificuldade de gestão daquela empresa. Não adianta você ter uma super fonte personalizada, você não vai ter estrutura para gerenciar ou usar isso bem no dia a dia na comunicação. Legal. Di, e até para o pessoal que está no chat, a gente está vendo aí que o pessoal está fazendo pergunta e tal. Quem tiver pergunta, manda aí, que tipo, o Diego está aí, ele vai perguntar para todo mundo, vai responder, e é isso aí, fiquem bem à vontade. Eu vi que tem umas perguntas aí, Di, você quer fazer? Você quer esperar? Acho que eu vou fazer a pergunta do Caio Henrique porque é boa, e eu sei que a resposta também é boa, porque a gente falou sobre isso no nosso pré-papo. Mas é um assunto que o Fernando comentou um pouco no começo, e eu vou puxar ele de volta. Então a pergunta do Caio Henrique é a seguinte. No projeto de redesign da Folha, como foi feita a escolha da fonte? Isso fazia parte do briefing do... Ele pergunta se era parte do briefing o desenvolvimento de uma nova fonte, e como que rolou, assim. Tá. Eu consegui fazer a pergunta. Tá, legal. Eu imagino que ele está falando sobre esse projeto mais recente, né? Na Folha, até é interessante que esse assunto está um pouco ligado ao que o Guilherme e o Luiz acabaram de falar, né? Apesar da Folha não ser tão ligado, ser uma publicação, acho que tem muito de branding nisso. Então, voltando um pouco atrás, né, em 96 foi feito um projeto em que foi uma das primeiras publicações dos primeiros jornais do mundo a pedir uma fonte customizada especificamente para ser usada de modo exclusivo no jornal. Então, foi chamado Speakerman, e o Speakerman contratou o Lucas Degros para trabalhar nisso. Ele fez a fonte que era a folha serif. E depois que o projeto terminou, pelas questões de contrato, a fonte não poderia ser revendida mais, a fonte era exclusiva da Folha, mas o Lucas Degros, talvez, imagino porque você faz a fonte, é como se fosse um filho, né? Você gosta muito dela, você quer continuar com ela, então ele meio que melhorou a fonte, ele alterou algumas coisas, tudo, mas ainda a fonte era muito parecida, né? Ele meio que aperfeiçoou a fonte e vendeu no site dele. Aí,
a Eliane Stefan foi chamado para fazer esse último projeto, e daí ela repensou assim, talvez a gente possa mudar a fonte de título, né, estava estudando a tipografia, e daí a opção qual que foi? Em vez de refazer a fonte de título, a opção foi por pegar essa fonte que o Lucas Negro tinha feito, pediu algumas alterações, então na verdade o Lucas tinha alterado aquela fonte que inicialmente ele tinha feito, e que daí acabou caindo na própria folha. Então, de certa maneira, a folha continuou com uma fonte muito próxima para título. De alguma forma, isso estava muito ligado com a identidade da Folha de São Paulo, né, a fonte de título, e o que mudou foi a fonte de texto. E a fonte de texto tem também uma coisa importante que eu acho que o Sebastiani comentou, que é a questão de o editor, os jornalistas estão acostumados com aquele tamanho de fonte, eles sabem quanto que cabe num bloco, em 5 centímetros de jornal, quanto que eu posso escrever, quantas palavras cabem lá, e se você muda a fonte, é um caos, né, porque de um dia para o outro, a cabeça vai ter que mudar e voltar a entender o que é aquilo lá. Acho que quem trabalha com publicação sabe o que isso é. Então, o que seria mais natural seria mudar a fonte de título para mudar a identidade e manter a fonte de texto. Isso é muito comum. Foi feito o contrário, né? Mudou a fonte de texto, até como uma ideia de aumentar, a fonte aumentou consideravelmente, isso foi uma dos partidos do projeto, e a fonte de título praticamente ficou inalterada. Não, o que eu acho fantástico quando a gente fala de um trabalho como esse para jornal, eu sei que é um detalhe técnico pequeno, mas para mim é fascinante. Eu falar, puxa, como é que eu vou projetar essa fonte pensando naquele tamanho, no ganho de ponto que o papel jornal dá, que é diferente de você for rodar isso num papel offset, num couché, num outro material. Então isso para mim é a parte que é mais fascinante do trabalho de quem trabalha como type designer. Sim. E aí a gente tem uma questão aí, assim, que fica bem claro, e foi até pergunta no chat agora, que assim, o Sebastião ele falou rapidamente disso na última questão, mas é o lance assim de como que funciona esse ponto de virada entre você optar, por exemplo, a Folha optar, ou o escritório que estava optar em, tipo, comprar uma fonte de um catálogo, ou direto de uma foundry, não sei, ou de repente encomendar uma fonte customizada. Onde que funciona esse ponto, assim? Porque a gente está falando, claro, de licença, a gente está falando de dinheiro e tudo mais, mas onde que está esse ponto? Eu não sei se o Sebastiani quiser Não, começar. prefiro que o Fernando responda, vamos lá. Tá bom. Deixa o Diego responder. Vai pra lá. Eu diria assim que, idealmente, eu acho que todas as empresas gostariam de ter fontes customizadas, né? Entra um pouco a questão de custo e de tempo, né? Uma fonte customizada leva tempo e custa caro, né? Se eu faço uma fonte para vender na biblioteca da Dalton Mag, eu vendo ela e ela se paga com a compra de cada um dos compradores, sei lá, 100 compradores, 1000 compradores pagam o valor de produção da fonte. Se é uma fonte customizada, exclusiva, uma pessoa só vai ter que pagar esse custo todo por conta própria. Então, é um projeto caro e então acaba ficando nas grandes empresas. A vantagem disso é claro que você consegue fazer uma fonte que além de identificar, que se identifique só com aquela marca, né, a fonte é só dela, só aquela empresa pode usar, você também consegue adaptar ela a todas essas estratégias de branding, aos usos, então eu acho que isso é o ideal. Uma opção intermediária que a Dalton Mag faz é a modificação. Então, seja por questão de tempo ou questão de custo, se o cliente gostaria de ter uma fonte exclusiva, mas não tem a oportunidade, às vezes não tem verba para isso, ou não tem o tempo, que não pode esperar o tempo de desenvolvimento, aí ele pode optar por uma modificação. Então, ele pega uma fonte da Dalton Mag, por exemplo, e altera o contraste, muda algumas letras, de forma que isso fique uma fonte exclusiva deles, que tem uma identificação com a marca, mas que ela não chega a ser tão diferente quanto uma fonte criada do zero. Isso foi, por exemplo, do caso da Boticário, né, que é uma modificação da fonte foco, e que você vê que ela tem uma identidade, né, ela se identifica com a marca, mas ela foi feita a partir da fonte foco, né, da Dalton Mag.
O primeiro tipo de modificação que eu vi... Posso só fazer um comentário aqui? É óbvio que o Fernando está falando da Dalton Mag, porque ele trabalha lá, mas isso é comum em qualquer foundry, que você pode chegar para uma foundry que tem uma fonte X e você pode falar, ó, queria fazer uma versão dessa fonte para mim e tal. Isso é uma prática comum, assim, isso não é exclusivo da Dalton Mag. Isso. O que eu ia comentar é que a primeira vez que eu vi esse tipo de recurso foi no projeto da Oi, feito pela Wolf Hollins em 2001, que eles fizeram uma versão modificada da Orator, especificamente para o uso, com só caracteres em caixa alta, especificamente para o uso na comunicação deles, então em título somente. E aí é uma solução intermediária, porque basicamente quando você fala, tem dois aspectos aí, né? O fetiche de dizer, puxa, nossa empresa tem uma família tipográfica própria, que é um lado de vaidade, é interessante, claro, é bacana. Outra questão é ter o máximo controle sobre o que cada elemento da tua marca está comunicando. E aí poder ou desenvolver do zero ou customizar é justamente poder trabalhar esse controle de como você quer cada característica da letra, que tipo de espora, que tipo de contraste, e esse controle é interessante. Mas também, quando a gente fala do projeto da Oi, em 2001, fazem 14 anos, a disponibilidade, a oferta e o acesso que a gente tem hoje a famílias tipográficas das mais diversas é muito maior. Então tem muito mais opções também pré-prontos com qualidade que podem funcionar para o teu projeto sem depender de uma customização, de uma contratação. Aí vem um trabalho um pouco de você cavocar, explorar e buscando algo interessante para o teu cliente. Legal. E a gente, vamos entrar um pouco nessa parte de customização, porque é comum, assim, quando a gente está desenvolvendo uma marca, ou a gente desenha do zero, ou a gente pega uma fonte, modifica, estrutura e coloca dentro de um grid. E ontem a gente chegou numa uma questão interessante aí no meio, que assim, bom, primeiro deixa eu introduzir esse tema, vai. Sebastiane, como que é essa coisa de você como que funciona esse processo assim de você criar uma fonte do zero só para aquele título, um lettering só para aquele título, ou tipo utilizar uma fonte de fora? Novamente, quem que baliza isso daí? É você? É o seu cliente? Como que é isso? É um pouco dos dois e também o orçamento. Vamos lá. Primeiro assim, sempre lembrando, não é o design da fonte. Eu não sou type designer, estou muito longe disso, estou mais para um desenhista de letrinhas. Mas vamos lá. Quando a gente fala de uma marca, primeira questão, você não precisa ter o set completo de caracteres, está falando apenas dos caracteres que vão estar presentes no nome daquela empresa. Então, a questão de como o A funciona com o V, ou o O com o B, é menos importante se você não tiver essas letras ou não tiver essa sequência de letras no teu nome do teu logotipo. Então a questão fica completamente focada naqueles poucos caracteres, esse é o primeiro ponto. E aí entra um pouco do que a gente estava conversando do artigo que eu escrevi para a Leaf, né, que eram os dois primeiros, faltaram os dois últimos, mas a gente tem um lado, quando a gente vai para um projeto mais estratégico de marca, de não usar no logotipo, salvo raríssimas exceções, eu vou dizer quais, uma fonte pronta. Para começar, porque você, numa fonte pronta, muitas vezes ela foi projetada para um tamanho de corpo 8, ou ela tem um ink trap que está ali desenhado para ser preenchido com a tinta quando tem um ganho de ponto no papel, e na hora que você amplia aquelas características do desenho na marca, ela não funciona. O próprio espacejamento das letras é focado numa tipografia muitas vezes para texto, e não essencialmente daquele conjunto de caracteres. Então, a fonte ela não é feita, na maior parte das vezes, salvo algumas fontes mais direcionadas para título, ela não tem as características que você precisa desses pequenos detalhes para uma marca que vai ter que funcionar num tamanho muito pequeno e muito grande. Ou alguns desses detalhes com grosseiros quando ampliados. Então esse é o primeiro ponto. Então essa é a minha primeira crítica, você usar uma fonte pronta num logotipo. O segundo ponto é uma questão de proteção jurídica. Se o teu concorrente vai lá, o concorrente do teu cliente, e falar, olha que bacana, aqui ele usou a Bempo, ele pode pegar a mesma fonte, tá ali com o nome parecido e ficar com uma marca parecida com a do teu cliente. E na hora que o cliente for lá reclamar, falar, pô, meu concorrente está copiando a minha marca, não, ele não está copiando a mesma marca, ele está usando a mesma fonte. Se é uma fonte, qualquer um pode usar. Então quando você vai para um desenho personalizado daqueles caracteres, se alguém copia aquele desenho personalizado dos caracteres que você fez, você perante um juiz, não é que diminui a chance de alguém copiar, mas você perante um juiz consegue comprovar
que não foi uma coincidência de ter usado a mesma fonte, mas uma intenção de cópia daquele concorrente. Então, a proteção jurídica da marca aumenta. Então, acaba tendo esses dois aspectos, né? Cada tipo de fonte foi feita para um tipo de uso, um tipo de tamanho, não para essa diversidade que uma marca precisa. Ela tem detalhes de desenho que nem sempre funcionam bem quando ampliados ou reduzidos, e, ao mesmo tempo, uma questão de proteção jurídica. Só que você tem projetos em que, e aí volto naquele primeiro DNA tipográfico que eu fui aqui em São Paulo, eu não vou lembrar o nome do palestrante, ele era estrangeiro, acho que britânico, de uma Type Foundry, eu sou péssimo com nomes, e ele falou uma coisa que para mim foi bastante inteligente, que é, cara, para que você vai gastar 4, 5 dias do seu trabalho só para desenhar as letras de um nome de um logo, sendo que com $19, às vezes você consegue comprar uma fonte com as características que você precisa e digitar. Então, o lado positivo, que foram os artigos que eu não cheguei a produzir, de usar uma fonte, é economia de tempo. Economia de tempo significa economia de custos. Mas aí você tem que encarar esses dois aspectos no teu trabalho, que é, né, vou criar algo para ter mais personalidade, mais exclusividade, mais controle, ou vou comprar algo pronto para ganhar tempo e ter uma economia naquele projeto. E você estrategicamente vai ter que decidir. Boa parte dos trabalhos que a gente chama de design estratégico de marca, que a gente faz no escritório, a gente faz questão de desenhar letra por letra, até porque, por mais que você tenha uma oferta muito grande, nem sempre você vai encontrar todas as características que você está procurando no desenho de uma letra, todo tipo de contraste, de haste, de inclinação, de serifa. Então, ou você compra. É por isso que as pessoas continuam fazendo fontes infinitas, porque sempre vai ter uma solução. Mais caminhos para criar, exatamente. Aí entro e tem esses dois lados que você deve considerar, cada um com vantagem e desvantagem, mas tem que estar ciente da tua escolha. Entendo. Pô, ontem eu ia falar de grid e tal, assim, eu tava tão empolgado pra brigar, não sei se eu consigo puxar de novo esse assunto, cara. Vamos ver se foca de novo, assim, porque... Luiz, se você quiser, eu entro naquele PDF que eu montei e conto um pouquinho do que foi essas histórias de desenvolvimento de lettering na Sebastiani. E aí tem uma parte de grid ali porque no final, assim, para você mexer o saco. Não, porque assim, ó, rolou um negócio ontem, né, a gente conversando, que, por exemplo, na minha cabeça aqui, o que eu trabalhei com branding até agora, o grid ele servia muito mais assim para você reproduzir uma marca. O grid que eu falo é quando o pessoal coloca assim no manual de marca, joga um quadriculado lá atrás, coloca a marca em cima e tá pronto. Isso daí servia, na verdade, assim, ou para você reproduzir, quando você não tinha um método de reprodução muito claro e tal, muito fácil como hoje, você precisava colocar isso daí numa parede, sei lá, de 5, de 8 metros. Como é que você vai reproduzir esses traços e tudo mais? Você precisava de, sei lá, de ferramenta para isso, né? Hoje você manda imprimir. E aí ontem eu falei assim, Sebastiane, porra, mas daí é inútil hoje, não sei o que, não sei o que. Ele falou, há controvérsias. E aí, pra mim, eu acho um negócio ainda, tipo assim, que legal você ter as proporções e tudo mais, mas colocar num grid um pouco inútil. Sebastião fala assim, não. Sim, não, mas... Não é isso. É que você tem que olhar os diferentes aspectos que você tem no projeto. Colocar uma malha construtiva, né? Porque se o Vonner te pegar falando grid, ele vai brigar com você, ele vai dizer que é malha construtiva. E aí, como eu tenho medo do Vonner, eu vou falar malha construtiva, já que eu tenho medo dele, né? Tem um lado também, mesmo quando a gente fala de tecnologia digital, que é usar daquela estrutura para poder aperfeiçoar os detalhes do projeto. Então, lá é um recurso de aperfeiçoamento. Isso é um lado. O segundo objetivo de você fazer uma malha está ligado, sim, às técnicas de reprodução, como você falou. E eu concordo com você. Hoje, basicamente, basta você apertar um botão, já você vai ter uma máquina que vai recortar a chapa metálica a laser a partir daquele arquivo vetorial. Isso é verdade. Mas o que acontece também, eu já vi isso acontecer, como você vai meio que passando de um lado para o outro um arquivo digital, um EPS, se alguém inadvertidamente vai lá, abre aquele arquivo, muda algo do lugar da marca por acidente e salva de novo, às vezes até por acidente mesmo, ou sempre tem aquele querendo dar uma melhoradinha na marca e salva, esse arquivo ele começa a ser reproduzido ou a ser repassado dentro da corporação com uma marca que na verdade não é mais a oficial. E aí, como é que você, de repente, quando você começa depois de um tempo ter 2, 3 pequenas variações, como é que você consegue voltar e identificar qual que é a versão original, aquela que tem que ser mantida? Então, a malha construtiva, nesses casos, funciona também como uma memória técnica
para que você possa sempre verificar numa reprodução se ela foi feita corretamente. Isso é interessante. E o terceiro ponto, tem muita coisa sendo feita à mão. Mesmo quando a gente vai para o interior do Brasil, tem muita publicidade de outdoor que é pintada à mão, pintura em muros. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando a gente fala de pintura de marca em avião, companhia aérea. Você acha que tem um recortezão de vinil para fazer uma máscara, para pintar aquilo? Não. É manual ainda. Então, você vai para uma companhia aérea, você vai ter que fazer uma malha construtiva para redesenhar aquela marca, porque é pintura manual. E aí você tem que ampliar aquilo naquela superfície curva num Airbus pequeno, num Airbus maior. Então, você ainda tem essas questões acontecendo tecnologicamente aí afora. Quando vai para a construtora, ainda tem pintura de tapume, às vezes, da marca de uma maneira manual. E esse é um lado que a gente não pode desconsiderar. Claro que não é todo o projeto, mas ainda assim eu não descartaria a malha ou como elemento para você manter o controle do projeto, sempre verificando se a reprodução está correta, com esse elemento também do aperfeiçoamento da marca. Uhum. Posso trazer perguntas da galera? Sim, tem uma que eu marquei aqui no chat, você viu? Era essa mesma que eu queria trazer, eu estava com ela anotada aqui na minha lista. Então, Pergunta do Pedro Berengani, também conhecido como estagiário da Justin Type, por aí. Ele está perguntando se as marcas hoje em dia está tendo um cuidado maior com a tipografia, ou se não, ou se isso ainda é Eu vou ler exatamente a pergunta dele, que eu estava tentando simplificar, mas eu não consegui. Vocês acreditam que as marcas estão assumindo cada vez mais a importância da tipografia dentro do branding e ajudando a construir um cenário otimista, ou ainda é algo que engatinha muito? Olha, eu acho que é algo que ainda engatinha bastante. Eu vou dizer até que eu acho que no passado, pode ser um pouco de nostalgia, mas quando você vê o trabalho do Vonner, do Calduro, do Aloysio, você percebe um cuidado muito grande com a questão da tipografia. E a gente fala que tem gerações trabalhando aí hoje no mercado de profissionais que nem tiveram a oportunidade de ter uma aula de tipografia na graduação, né? Mesmo na parte de design da FAO, eu também não tive. Né? Eu não tive. Eu cursei design, não foi nem arquitetura, e não tive aula de tipografia. Exatamente. Mas, por outro lado, eu começo a perceber que através da questão da caligrafia, do desenho de lettering, está havendo uma reaproximação, um reencantamento pela questão da tipografia também. Porque para muitos que vão estar ali querendo trabalhar com criação, fazer um curso de caligrafia, como eu fiz da Andréa Branco, foi bacana para poder ter um contato, entender um pouco as origens de determinados traços de letra, do movimento, e aí isso gera um encantamento, que ao meu ver, é uma retomada da geração de vocês, né? Ver o que vocês fazem com diatipo, o que o Henrique Nardi fez lá atrás com tipocracia de uma maneira pioneira, é um pouco uma retomada. Então acho que a gente ainda vive momentos negros, talvez a gente já tenha superado o fundo do poço, está melhorando, mas se eu comparo com o horizonte mais passado, acho que no passado era melhor do que hoje. Mas está melhor hoje do que 10 anos atrás. Inclusive, eu tenho aí uma coisa a acrescentar. A palestra do Vonner, que ele deu no Diatipo no fim do ano, está online e ele fala bastante sobre tipografia e a relação dele com tipografia. Está online aí no nosso canal, vocês podem assistir logo em seguida. O áudio está um pouco ruim, mas foi a primeira palestra do Diatipo, a gente não gravou direito. Tenha um pouco de paciência, dá para ouvir até o fim, mas tem uns bugs no áudio. Mas a palestra tá legal. Tá bem legal. É aquela palestra do cacete. Piada interna. E assistam às perguntas, porque na verdade a palestra se estendeu muito em cima das perguntas. Que as pessoas perguntavam e ele foi trazendo os projetos do bolso. Tem aqui, tipo, mostrava todo o projeto. Bem legal. Então, e aí, a gente tem, né, tinha comentado agora há pouco lá dos cenários das grandes marcas, a gente unindo tudo, não sei o que lá, do pessoal às vezes mudando e tal, e eu queria muito um comentário aqui, ainda mais com tipo essa mensagem linda do Nardi no chat, sobre a marca dos Correios, galera. A gente tem um ponto de vista super legal, assim, tipo, sobre type design ali em cima, que dá pra gente criticar e tudo mais. Eu gostaria que a gente tentasse puxar isso daí também para um lado de branding estratégico, se a gente conseguisse. Mas... vamos lá. Soltei, Nardi. Direciona quem responde primeiro, Luiz. Vamos começar aqui à minha esquerda, Fernando. Bom, para falar a verdade,
eu não conheço muito a fundo o projeto de branding, o que tem por trás de tudo, mas posso dizer assim, que do ponto de vista da execução, não foi bem executado, seja qual for a estratégia. Ali tem problemas básicos, né, de tipografia, e até às vezes é uma coisa complicada, né, até puxando ainda um pouco o que é do que a Dalton Mag faz, tem uma coisa que é de refinamento de logo. Às vezes até a pessoa tem a estratégia, sabe o que quer, é mais ou menos aquilo lá, mas na hora de executar a coisa não sai, né? Parece que a coisa não saiu, né? Talvez até tenha alguma ideia por trás interessante, mas você vê que o resultado ficou a desejar. O que eu vejo aí é mesmo um pouco pegando na questão do Luiz quando fala de malha construtiva. Falar, não, hoje não precisa fazer a malha construtiva. E a malha seria um momento de você começar a perceber que está faltando uma projeção, questão de alinhamento. Mesmo que você não precisa estar certinho na malha, não precisa estar. Mas para você entender aquela relação de proporções. E eu que eu vejo que o digital facilitou a nossa vida pra caramba, mas também dá aquela ideia de na hora que eu mostrar para o cliente e aprovar, tá pronto. Não, bacana, o cliente aprovou. Poderia ter aprovado como estava ali. E aí você vai ter esse cuidado de vamos pegar e refinar agora, acertar os últimos detalhes, estudar a proporção, montar melhor as assinaturas, acertar os pesos. Não precisa ser antes do cliente aprovar, porque às vezes você vai pegar nesses detalhes, você vai gastar dias até arrumá-los todos. Mas uma vez aprovado, cara, você já venceu o projeto, já tem a aprovação do cliente, por que não gastar ali mais 3, 4 dias? Bota alguém para cuidar disso, ou contrata a Dalton Mag para fazer esse ajuste, ou contrata um type designer, alguém que tem uma experiência, alguém profissional, freelancer, contrata a Deia, né? A Deia trabalha bem, contrata a Marina Shakur, não importa, para poder ajudar a fazer esses ajustes e ter um projeto melhor. É uma coisa que não vai, num projeto da envergadura dos Correios, não é essa verbinha a mais que você vai contratar alguém para te ajudar, ou um profissional para fazer internamente que vai prejudicar o teu lucro, mas vai melhorar muito o projeto. E eu acho que o exemplo, quando a gente pega no caso dos Correios, e é o maior puxão de orelha, dos Correios, ou mesmo no caso pior ainda do Senac, cara, você faz um trabalho mal feito, você, profissional de criação, design, do escritório, você está colocando a tua reputação em jogo, né? Não é só a qualidade do trabalho, é a tua reputação, porque deu pouca atenção para isso. Tudo bem, eu olho projetos meus hoje, antigos, eu vejo um monte de defeito. Na época não tinha tanta essa consciência, a gente vai melhorando. Talvez se eu olhar um projeto que eu estou fazendo hoje, daqui a 3, o olhar esteja mais apurado para perceber algum defeito, mas ali é muito escrachado, foi muita coisa. É a falta de preocupação com a tipografia que a gente falou da pergunta anterior. Nem tipografia nesse caso, né? Do desenho de lettering mesmo. É que é engraçado, assim, eu vejo também, além de tudo isso, mas eu vejo que o design está na ponta de um funil, assim, sabe? No caso da marca dos Correios. E para mim ficou muito claro, assim, que tipo, mesmo com a aplicação da marca posterior, que parece que, pelo menos até eu sair do Brasil, e eu voltei agora em dezembro, as agências ainda não estavam todas adequadas com a marca nova. Uhum. E aí me parece que veio uns atropelamentos desde lá de trás, uns erros estratégicos e tal, que um foi comendo o outro até combinar, solta a marca, ou então nem foi assim esse solta a marca, mas sabe, parece que alguma coisa lá de trás, assim, tal, que não tem como dar certo uma marca bonitona nesse contexto, sabe? Eu entendo mais por esse lado também, por quê, né? Bom, mas foi bem legal isso aqui, falamos. A gente tem um pouco também, eu falei sobre aquela questão da marca ser a mesma, aliás, a gente usa a mesma tipografia em tudo e tudo mais, né? E a gente tem algumas marcas aqui que elas são mais dinâmicas, né? Ontem a gente citou o exemplo assim da Oi ou da Type Union, que você passa assim a mesh e tal, não sei o quê. O próprio Google, o Google que ele tem lá, tipo, puta, ele muda totalmente o logo e tudo mais, né? Ontem eu tomei um certo puxão de orelha e tal, assim, eu queria tomar ele de novo, assim, vocês conseguem comentar sobre essa coisa das marcas mudarem e a tipografia também muda, não muda, como que isso fica? Só queria, antes disso, colocar um comentário aqui, já foi 1 hora de programa, tá? Então vamos lá. Sim, eu tô controlando. Ótimo. Então, vamos lá.
É até interessante quando a gente fala do caso da Oi, que é uma marca cambiante, muda a forma do selo, da EDP, projeto do Sagmeister, muda a forma do selo, mas mantém ali a cor, ou mesmo na marca antiga que a gente comentou da Nickelodeon, a tipografia não muda, ela permanece a mesma, ela funciona como elemento de ancoragem que garante a identificação daquela marca, e aí de repente a forma gráfica que está em volta é que muda. Então o que a gente tem percebido em muitos desses projetos é que a parte cambiante, a parte mutável, geralmente não é a tipografia. É justamente ou a cor, ou às vezes nem a cor, mas a forma, e a tipografia e a cor permanecem como elementos de ligação para permitir o reconhecimento. Porque numa marca cambiante, se você muda tudo, cor, forma e tipografia, você não tem esse reconhecimento. Mas, de novo, vem aquela questão. Bom, se eu tenho uma marca que muda a forma de alguma maneira, eu tenho que ter um número muito grande de aplicações para deixar claro com essa macro exposição para o meu público-alvo de que sim, a marca muda, porque ontem você viu de um jeito, hoje é de outro, no próximo comercial é de uma outra forma. Se você é uma empresa pequena, e aí você olha para aquilo e fala, eu quero ter uma marca cambiante, porque o Sagmeister fez, para a Casa da Música, para a EDP, ou alguém fez para a Oi, e aí você vai ter, no máximo, um cartão de visita diferente do outro, e aí você tem que ficar gerenciando para mudar o tempo todo no site, e ela dá mais trabalho do que efetivamente é uma solução. Né? Então é um ponto que chama atenção por aí. De novo, quando a gente fala de criar uma fonte própria, personalizar logotipo, você não pode olhar apenas porque aquela marca vai precisar comunicar, embora isso seja, claro, a parte fundamental, mas para a estrutura de gestão daquela empresa e manipular uma identidade mais complexa. Isso não pode ser desconsiderado em nenhum momento. E a gente considerando tudo isso da marca e também de muitas pessoas usando, né? Eu queria saber de você, Fernando, como é que funciona tipo, essa parte de EULA, de licença e tudo mais, assim, na hora da... Tem vários tipos de licença, né? Uma coisa que é comum se fazer, por exemplo, a modificação, né? O designer às vezes sabe mexer no FontLab, ele pega ali uma fonte, ele quer fazer uma versão específica para aquela marca, ele vai lá, abre e faz uma terminação diferente, muda um caractere ou outro, gera o arquivo de fonte, mas geralmente isso não pode, né? Isso tem uma limitação da licença da fonte, e isso é mais ou menos, geralmente um ponto negligenciado, assim, né, pelos usuários de fonte. Então, esse é um ponto mais óbvio, né, mas chega a ter algumas sutilezas, por exemplo, se a fonte pode ser embedada, né, se é associada a um arquivo ou não. Então, por exemplo, a gente estava conversando ontem, né, como é que fica a questão de você querer mandar um arquivo de PowerPoint e querer já deixar a fonte junto, para garantir que o texto não saia do lugar, que a fonte seja aquela mesma, né? E às vezes isso não é permitido pelo ponto de vista da licença da fonte, né? Porque a licença está ligada geralmente ao computador, está ligada ao usuário. Então tem uma série de questões desse ponto de vista que às vezes são deixadas de lado, né? E acho que tem muito é importante principalmente para isso que é para ambientes corporativos. Tem até, em alguns casos, que a gente estava conversando ontem, que às vezes é mais vantajoso, em vez da pessoa comprar licença para todos os usos, que às vezes é 3 mil, dependendo do porte da empresa, vale mais a pena ela ter uma fonte própria, pedir uma fonte customizada para que ela tenha liberdade total de mandar para quem ela quiser, para todos os tipos de usuários e não se preocupar com essa questão da licença de uso, você vai poder usar naquele aplicativo, você não vai. Uhum. Eu queria fazer aqui na verdade, da minha lista aqui, uma última pergunta, e aí depois. Amanhã será amanhã, não? Então, uma provocação, na verdade. Ontem a gente falou sobre uma coisa bem legal, e eu queria direcionar isso para o Sebastiani, e vocês podem debater. A decisão de usar a caligrafia com o logo, e logos caligráficos, e sign painting, e toda essa gama assim que tipo difere bastante de uma coisa mais quadrada e mais mecânica e tudo mais. Ontem a gente falou um pouco sobre isso e como que tá isso? Como que tá esse cenário, Sebastiani? O que eu acho que é bacana é a gente poder trazer isso como uma parte de volta para o repertório que você pode utilizar. Eu não vejo uma questão de que a gente deva limitar o nosso repertório quando a gente fala de uma marca. Claro, não adianta você pegar simplesmente o traço caligráfico da pena
e vetorizar daquela forma e poder trabalhar. Às vezes, quando a gente fala de uma marca, a gente está buscando alguns elementos de regularidade que você tem que simplificar naquele desenho, porque se ele for muito complexo, ele acaba passando muito mais por uma ilustração do que por uma marca. Então tem essas questões. Mas o ponto que a gente conversou ontem, que eu acho que foi interessante, é de como todos nós profissionais de criação de identidades visuais, somos de alguma forma limitados pelas nossas próprias habilidades, né? Então, de repente, a gente vê profissionais criando marcas fantásticas, caligráficas, e aí você vai olhar o portfólio dele, você baba, mas em algum momento dá o estalo. Puxa, todas as marcas dele são caligráficas, ele não tem nenhuma marca tipográfica, uma tipografia mais geométrica, com lettering mais geométrico, ou com algum outro estilo. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando prisioneiro desse próprio estilo. Quando a gente fala daí dentro de um trabalho de brand, de estratégia de marca, isso é um problema, porque você, na verdade, você tem que buscar a estética gráfica da identidade visual, que, novamente, identidade visual não é brand, mas você tem que buscar na identidade visual da tua marca uma estética que corresponda àquele posicionamento. E sim, pode ser caligráfico, pode ser script, pode ser qualquer caminho, mas tem que definir esse caminho primeiro. E aí ou vai contratar alguém que tem um traço muito bom naquele estilo visual, ou efetivamente vai desenvolver essas habilidades de desenho. Teve até um projeto recentemente no escritório, tá ali no PDF, que é do Chiaramonte, e para desenvolver a parte da marca, a gente deu uma série de diretrizes para a Marina Shakur, então dizendo qual era, o que era caixa alta, caixa baixa, qual a espessura, contraste, que tipo de terminação a gente queria. Ela desenvolveu o resultado, a gente pegou aquilo, vetorizamos, fomos ajustando dentro das questões que daí são proeminentes no desenho de marca, até eliminando alguns pequenos detalhes de gestualidades que eram interessantes, mas que faziam a marca parecer muito mais uma escrita do que um logotipo em si, para poder finalizar e apresentar para o cliente. Mas isso porque desde a fase de estratégia já havia essa definição. Será uma marca mais caligráfica, mais gestual. E aí a gente foi procurar, nesse caso, a ajuda de alguém experiente para poder desenvolver. Em outros casos, a gente já fez também internamente isso. Então, de novo, ganhar esse repertório ele é completamente positivo, mas o que a gente tem que analisar e tomar cuidado quando a gente olha diferentes profissionais, diferentes portfólios, é como eles são muitas vezes reféns das próprias habilidades. E aí você tem outros que não. Só tem marcas com fontes ou letterings geométricos. Isso vai mostrando ali uma limitação. Quando a gente fala do ponto de vista da expressão individual, da criatividade, não é um problema. Mas se você coloca num contexto estratégico, a definição do caminho criativo da marca tem que vir antes da solução visual. Você não vai criando e daí falar agora tá bom. Você define antes o que tem que ser criado. Você define antes qual é a estética que aquela marca deve buscar. E aí, deixa eu já puxar uma pergunta aqui que foi do Gabriel Braga, que ele falou assim, ele quer saber do Sebastiani se tem algum profissional de cada área. Eu vou ler também, Diego, não sei fazer esse resumo. Quer saber se ele tem um profissional de cada área na equipe para poder atender todas as necessidades do projeto, ou se ele faz um recorte no branding e atende apenas algumas áreas. No branding, a gente faz um recorte, a gente tem as áreas bem definidas de diagnóstico, de posicionamento, a parte de estratégia, arquitetura de marca, a parte de identidade e alguns elementos de gestão. Mas tem várias áreas do branding que a gente não faz. A gente não faz valuation, avaliação de marca, a gente não trabalha com nenhuma forma de comunicação orientada para a marca, ou brand content, conteúdo de marca, a gente não trabalha, sound brand a gente não trabalha, design multissensorial a gente não trabalha, então a gente foca. Mas o que eu acho legal da pergunta do Gabriel é um pouco isso, né? Dentro da equipe a gente sempre meio que foi dividindo os trabalhos, então quando eu precisava de um desenho de letra mais geométrico, eu fazia. Na época que a Deia trabalhava no escritório, precisava de algo mais gestual, a gente passava para ela. Então a gente sempre foi compartilhando isso. E a gente não descarta justamente essa necessidade de eventualmente contratar alguém de fora para ajudar numa etapa de desenho. Mas no escritório da Sebastiani, a gente trabalha com posicionamento de marca, arquitetura de marca, incluindo a parte de plataforma, criação de nomes, que daí é name, não é branding, mas entra ali com uma continuidade de serviço, identidade visual, que não é branding, mas entra como uma continuidade de serviço. Então, por ser um escritório pequeno, tem um recorte bem definido. Luiz, posso falar uma coisa da questão da caligrafia na fonte? Não, acabou. Claro que pode. Por favor.
Não, do ponto de vista do design de fontes, a questão da caligrafia ou a questão da fonte mais mecânica também é bem relevante, assim. Acho que, por um lado, se a fonte caligráfica ela tem mais expressão, tem mais personalidade, por outro, ela também talvez por ser informal, ela é um pouco mais cansativa, né, e ela tende a não durar tanto quanto uma marca mais tradicional que usa as formas romanas, para citar como exemplo, por exemplo, a fonte das Olimpíadas do Rio. Então, que ela é uma fonte caligráfica, que vai um pouco contra, né, é difícil ter uma fonte proprietária. A Automag não fez muitas fontes caligráficas, apesar de focar nesse meio, mas também é uma marca que não dura muito tempo, né? Ela tem um prazo de validade que é o final das Olimpíadas, depois daquilo lá não tem. Então, nesse caso ela casa bem, mas se for ver a quantidade de fontes que a da Automag faz, ela é muito mais a fonte sem serifa tradicional, que é por onde o ambiente corporativo procura seguir, né? Procura ir mais pelo lado mais seguro, mais de confiança, mais de credibilidade, que às vezes, do ponto de vista caligráfico, pode parecer um pouco mais informal, ou parecer um pouco mais cansativo, ou talvez não tão duradouro. Eu vou pegar esse gancho aí, tá, Luiz? Posso pegar? Tem uma pergunta aqui da Mariane, e é exatamente a pergunta inversa a isso. Ela levanta o ponto assim: até que ponto a gente pode levar em conta a história do que a tipografia tem que ser invisível, assim, nessa questão de branding, assim, porque até agora a gente está falando da tipografia em evidência, mas e quando a tipografia não necessariamente no logo, né, porque quando a gente está pensando em identidade visual tem muito mais coisa envolvida. Então, acho que talvez o Fernando possa dar a opinião dele sobre isso, já que ele trabalha bastante. Não, claro. Acho que é um ponto bem interessante, assim. A gente tende, né, até por trabalhar na área, falar assim, não, a fonte tem que ser protagonista do trabalho, né? Se quer que a sua fonte esteja lá estampada, que seja o ponto principal, mas é claro que depende de projeto para projeto, né? Um projeto que é interessante, por exemplo, da Nokia, que o cliente pediu justamente o contrário, né? Ele queria a fonte invisível, ele queria a fonte que a fonte não fosse tão protagonista, que ela não tivesse tanta expressividade, de modo a representar o design nórdico, né, que é um pouco mais, que se baseia mais na geometria, que é um pouco mais neutro. Então, a Nokia ela tem uma identidade sutil, né, então ela não é tão expressiva e ela faz ali o seu papel, né. Então, acho que tem espaço para as duas coisas, acho que depende de cada projeto. Eu acho que não existe isso de tipografia invisível. Eu acho que realmente é uma grande peça de teatro e você vai ter que definir se num projeto ela é protagonista, se num projeto ela é coadjuvante, se num projeto ela está fazendo uma ponta, mas invisível nunca. Eu acho que é impossível. Concordo com o Guilherme. Por exemplo, a fonte helvética, né, conhecida como fonte visível, né, falam que não tem, e na verdade ela não é, né, se você for ver até, acho que a mais visível que tem. Ele, ele mostra da onde que veio, né, você vê que o esqueleto da helvética é muito próximo à de Do, né, então ela se baseia, ela tem raízes dentro de fonte sem serifa, ela tem então, realmente, não existe isso. Claro que existe também, por outro lado, também existe uma gradação, né? Existem fontes que tendem mais para a neutralidade e outras que tendem mais para a expressividade, né? Mas a neutralidade absoluta, de fato, não existe. Beleza. Eu meio que cessei aqui de pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma aí no chat. Tem uma aqui que é do Emílio, ele acabou de perguntar, eu acho que acho que é mais fácil, eu ia responder ele por texto até, mas acho que é mais fácil responder, que ele fala assim, normalmente no manual de identidade visual, na seção de tipografia, se informa a família utilizada com todas as suas variações. Como fica no caso de um lettering ou de um alfabeto modificado? Na verdade, assim, no caso, num manual de identidade visual, você vai mostrar a família, a família que você vai usar em conjunto com a identidade, não a do logo, né? A do logo em si, se for um lettering, é só aquilo, não existe uma família. Até mesmo quando... Pode falar, Sebastião. Não, até mesmo quando você realmente utilizou no logo uma fonte pronta,
e aquilo vai ser repassado em curvas e assim por diante, não tem uma necessidade de você especificar aquela família tipográfica, porque ali para frente aquilo tem que ser encarado como um desenho no logotipo. Você vai especificar realmente as famílias tipográficas de título e texto. Agora, um ponto interessante, né? Você tem que especificar. São todas as fontes daquela família. Esse é um cuidado que às vezes passa, eu mesmo já errei isso, você está especificando uma fonte ou uma família. Você está dizendo que podem todas as variações daquela família ou algumas específicas. E é bom que o manual dê esse indício de que, sim, você tem essa família por completo, pode trabalhar todas as versões, ou você quer direcionar uma para cada uso, ou uma ou duas versões, uma ou duas fontes daquela família de uma maneira mais específica, não deixando de usar a outra. Você coloca no manual, usa rotis. Pô, peraí, a rotis tem com serifa, sem serifa, semi-serifa, você tem a extra bold, você tem tantas variações, e aí você, claro que elas fazem parte do mesmo grupo, mas você pega uma sem serifa normal, uma serifa alitária que é completamente diferente. E não que elas não possam harmonizar, mas você tem que ser específico na hora de identificar o que você deseja que seja utilizado. E um lado que a gente fala, no manual de marca, um problema é que todos nós cometemos é que a gente encara como elemento definitivo. E não pode ser assim, porque você vai especificar e aí vai começar a trabalhar a comunicação daquela empresa e até realmente pôr à prova, você não sabe se aquilo vai funcionar bem. Então, o que seria o ideal era sempre pegar dali a 6 meses, 1 ano, revisar a comunicação, como é que aquelas famílias tipográficas foram usadas, se surgiu uma necessidade que não estava prevista, para poder fazer uma readequação e assim por diante. Não dá para querer buscar essa ideia do projeto ideal. Você sempre vai errar num ponto no projeto, mas tem que pensar nele como um processo em evolução. Eu vejo isso bastante, na verdade, eu trabalho muito mais com mercado editorial do que identidade visual, apesar de já ter feito um pouco. E isso que você falou é bem assim quando você desenvolve um projeto gráfico de uma revista, mas você só vai saber o que se está funcionando mesmo nas primeiras 5 edições. Então, com a marca, pelo seu ponto de vista, deveria ser feito a mesma coisa, né? Você vai ajustando conforme as necessidades vão surgindo. Uhum. Até porque quando a gente falou ontem, ou mesmo um pouquinho hoje de detalhe técnico, né? Hoje a gente tem que pensar, quando até fala de criação tipográfica, fontes tipográficas do trabalho justamente do Fernando, e ontem ele estava falando de hinting, isso para mim explode a cabeça, porque quando eu desenho um logo, eu tenho que ficar testando aquilo em resolução em tela, uma redução em pixels, né? Hoje a redução talvez em pixels seja mais importante do que uma redução em offset. E eles provavelmente sabem trabalhar isso de uma maneira exemplar, mas para mim não, eu tenho que ficar testando aquele vetor em diferentes tamanhos, em diferentes resoluções para ver se funciona ou não. Então, as marcas foram criadas, de repente, 20 anos atrás, não tinham tanto essa preocupação. E cada vez mais a interface digital, a tela, vai ser o meio onde as marcas vão aparecer. Então é o tipo de preocupação que a gente tem que começar a trazer bastante para a área de design de marcas, e é um ponto que eu vejo que a área tipográfica já está bem mais adiantada do que a gente. Nossa, e é um negócio interessante, né? Até já cheguei, acho que, a conversar isso com o Diego e tal, porque agora, tipo, a tela já está reproduzindo muito, assim. O meio já não está sendo mais um problema tão grave, né? Para isso, assim. Acho que a gente está num ponto bem inverso, assim. Sei lá o que vai vir para frente, mas tá bem interessante. Porque antes, por exemplo, eu colocava uma marca assim no monitor de tubo e ela ficava totalmente esquisita, assim, sabe? Tipo, aí hoje não tem mais isso. A gente tem, tipo, retina que é quase mais legal que papel, assim, fala. Puta, quase? Eu diria que é mais legal. Tá legal. Lembra que diferentes monitores tinham diferentes formas que eles reproduziam a cor quando eram os monitores mais bujudinhos. Tinha os monitores que os elementos de cor eram retângulozinhos, o outro eram bolinhas, e a maneira como ele colocava esses pontos dava uma resolução completamente diferente. Hoje já não, já é o pixelzinho ali definido, cada vez menor e mais perfeito. Então, mas ainda são questões que a gente tem que estudar no projeto de uma marca. Eu vou puxar aqui uma pergunta da Déia, eu acho que a gente pode talvez terminar com essa. Déia Culpas, ela pergunta, vocês têm... todo mundo sempre vive criticando, falando mal de marca. Qual é uma que vocês acham legal? Uma que você fala, puta, essa aqui o cara fez direito. E não vale falar uma sua, serve para os dois.
Peraí, vamos lá. Tá. Fui pego de surpresa. Eu também não estava muito preparado, não. No Sem citar o que já foi falado de PwC, deixa eu pegar. Nossa, gente, que branco desgraçado também. Pô, essa pergunta 10, às 10h20 da noite é sacanagem, né? Tá valendo pra mim também, não? Vale, claro. Então tá. Ó, o projeto que eu achei muito legal agora, assim, foi do Windows. Ah, legal. Acho que é uma marca muito, muito, muito bacana, assim, tipo, não sei, tem uma puta personalidade linda, assim, e tanto isso como estrategicamente, assim, você vê que, tipo, tá dando um banho na Apple, assim, eu adoro Apple, não sei o quê, mas, cara, eu acho que eles tiveram uma guinada, assim, porque a gestão mudou, umas decisões mudaram, e acho que eles, tipo, eles estão muito bem. Sim, essa identidade do Windows 9 eu acho sensacional. Foi feita pela Pentagram, né? Tipo, eu acho assim, dos últimos anos ela me chama muita atenção ainda. Principalmente assim, quando, sei lá, sai. Aqui é engraçado, cara. Se vocês procurarem depois assim no YouTube, dá pra ver propagandas do Windows aqui. Eles podem falar mal das outras marcas, assim. Né? Tipo, então a gente vê a aplicação delas na tela e a dinâmica delas, assim, você vê que funciona muito bem, que, por exemplo, a Samsung peca, assim. É engraçado. Lembrei de uma, que é um trabalho de redesign de marca de uma rede inglesa. Lembrei porque daí eu fui pensando, bom, deixa eu pensar algo que eu uso em sala de aula. É o redesign de marca de uma rede inglesa que chama Little Chef, que é como se fosse o Graal deles lá, mas é uma estrutura menor. Então é um trabalho bastante equilibrado, não só daí do desenho gestual, mas caligráfico do logotipo novo que eles mudaram. Eu vou até ver se eu encontro aqui um link bacana de imagens para poder mandar para vocês. E ao mesmo tempo um trabalho bacana de tipográfico nas embalagens. E isso eu acho que é um ponto interessante de como eles trabalharam na rede, inclusive buscando fontes tipográficas para uso em materiais de comunicação, que são bastante contrastantes com aquela utilizada no próprio logotipo. Acho que uma busca via Google Images é boa, mas eu vou postar aqui justamente no feed do YouTube. Não aceitou, remove os endereços de web. Ele não deixa por link. Ele não vai deixar. Tem que fazer uns truques aí, tem que pôr uns. Vou tentar criar aqui uns espaços, alguma coisa, mas é Little Chef, Little de pequeno, chefe de chefe. Se quiser mostrar, compartilhar sua tela, você tá com uma imagem dela aí? Vou até pegar, vou abrir do material de aula, 2 segundos, que daí eu tenho já tudo compilado, o material deles, eu acho bem interessante. Enquanto isso, o Fernando pode falar dele. Achei que eu ia escapar dessa. O que me vem em mente assim agora, eu não sei muito bem quanto... Isso. É uma fonte, é um logo, nem conheço nem a parte estratégica de uma revista, é um lettering feito pelo Cyrus Highsmith, chama Rhode Island, de uma revista, acho muito bem executado, ao mesmo tempo que é muito correto, assim, tipograficamente, ela tem expressividade, ele é uma caligrafia, além disso é muito contemporânea. Eu vou compartilhar a tela, acho que é mais fácil para todo mundo ver. Deixa eu ver se eu acerto aqui. E o Cyrus, que acabou de ganhar o prêmio no Robothon, o Garrett Nordzai Prize, né? Que é um prêmio bem de tipografia. Pois eu gosto muito do trabalho dele, acho que tem muita personalidade, muito legal. Esse aqui o logo, acabei, enquanto vocês estavam falando, eu estava procurando aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Bonito. Lembrando de outro trabalho que foi feito aos 5, 6 anos atrás para a GNT, também foi bem, é simples, mas é funcional, foi bem interessante. Tá vendo? Agora tá chovendo trabalho aí, ó. Tô olhando aqui o material de aula, aí fica fácil. Tá colando. Tô colando aqui. Sebastião. Não, porque o pessoal aqui no chat tava assim, ó, pegou de calça curta, hein, tá vendo? Tô zoando vocês aqui. E o Belotti tá tentando falar que a marca do Soufflé é a mais legal do mundo, só que foi ele que fez, não vai. Não me fala do Soufflé, cara. Soufflé é uma vergonha, as pessoas comendo Soufflé. É muito menos chocolate por um preço mais caro, pô, não faz o menor sentido isso. Se for uma coisa que não ia vir, ser enganado, você está ganhando menos chocolate. Nossa, comprei ar agora, nossa, esse ar tá bem gostoso. Não pois vale
Agora tem uma margarina, né, que é aerada também, né, a mesma história, né? A mesma história, pô, margarina errada, né? Mais água. Demais, né? Ó, vou compartilhar aqui a tela também. Peraí, pronto. Agora tô cheio de aba aberta, vamos lá. Compartilhar a tela. Ipa, tela cheia. Aqui, isso é de um material de aula do curso de Identidade Visual no Branding. Você tá compartilhado aí? Tá todo mundo vendo? Tá. Essa era a versão anterior da marca, eles modernizaram o personagem também, né? Mas daí trouxeram justamente uma filha da marca. Né? Opa, calma. Tá tudo bem. Que da hora foi isso. O nariz é simples, é singelo, tem uma liberdade visual, mas na hora que vai para o material de comunicação, eles trazem outras fontes, criando ali justamente um contraste. E aí a família tipográfica ganha muito mais espaço nesse material de comunicação, e o próprio símbolo, o logotipo, até porque esse material está dentro do ambiente da loja, são minimizados. Eu acho isso que é inteligente, porque, tudo bem, do lado de fora você tem que ter lá o logo grande na fachada, mas ali dentro você já sabe em que estabelecimento você está. Então, na hora que trabalha a embalagem de chá para presente para viagem, aqui tem, ia dizer pera, mas não é pera, né? Ervilha, o material justamente de menu board, eles têm um cuidado e um trabalho tipográfico bem interessante e muito bacana. É um projeto que eu particularmente gosto muito. Então, você vai para as embalagens, são aplicações simples ali, onde entra a grafia da marca, já resolvendo toda a parte de comunicação. Então, um exemplo que eu uso em sala de aula é justamente de um bom sistema de identidade visual e de como a tipografia nesse projeto é importante, e o sistema não é complexo, ele é simples, ele é singelo e funciona. Muito legal esse projeto mesmo, eu não conhecia. Bem bonito. Gente, vamos para os finalmente aqui, ó. Eu queria duas coisas. Que a gente combinou de fazer isso no começo do programa, então eu esqueci. Mas eu queria alguns livros de todo mundo, copiando uma ideia antiga aí do Diego e do Nardi, porque foi uma coisa muito louca, assim, pra mim. Eu queria fazer isso também quando estivesse aqui. Então vamos lá. Uma lista de livros e coisas legais pra gente mostrar pra galera aí, pra se basear pra fazer. Quem se aprofundar mais no assunto. Você começa, Luiz? Eu começo. Ou quem começa? Eu começo, daí eu vou fazer ostentação. Geometry of Type, do Stephen Coles. Também conhecido como The Anatomy of Type. Autografado. Eu vou achar essa merda aqui autografado. Autografado no dia tipo do ano passado. Que foi mó legal. E aqui é bacana, basicamente. Ele separa em diversos estágios, tá? Mas é legal porque ele, tipo, quando você pega assim, alguma fonte aqui, ele te dá uma parecida aqui, tipo, embaixo e tal, e principais características dela, como você pode identificar. Eu acho que é um livro super pertinente, porque, sei lá, não pra você descobrir, se aprofundar tanto, não sei o quê, mas sempre que você for criar alguma coisa, dá uma olhada nele, assim, tipo, quero uma serifada, não quero uma serifada, não sei. E, puta, dá uma olhada assim, na fonte, que sempre vai te abrir alguma coisa, algum canal. Próximo. Quem é o próximo, Luiz? Vamos lá, na minha esquerda, Fernando. Vai, Fernando. Já aprendeu que você é o da esquerda. Eu falo os três? Não, falam só. Fala só. Um só. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela também. Então, acho que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, né? Designing Type, da Karen Cheng, foi um dos primeiros livros sobre tipografia. Não tá aparecendo. Calma aí, só um pouco. Tá tudo... Aí, agora sim. Agora sim, então vamos lá. Esse daqui, Designing Type, da Karen Cheng. Ele fala foi um dos primeiros livros que eu li sobre design de fontes. Acho que o interessante que eu acho desse livro é que ele passa como o design de fontes é uma coisa extremamente detalhista e que cada letra, apesar dela parecer uma com a outra, cada uma delas tem suas sutilezas e particularidades, né? Então, talvez um designer de fontes que já trabalhe no dia a dia, quando for ler assim, vai ver que tem algumas inconsistências, mas acho que a mensagem é passada, assim. Então, aqui uma das imagens de dentro do livro, né, mostrando, por exemplo, o B, o R e o P, e que apesar da parte de cima dele ser muito parecida, cada uma tem
medidas diferentes, né? Cada uma tem uma altura, dependendo da outra parte da letra, cada uma tem uma largura. Então, eu acho que acho que é um livro muito legal de introdução ao design de fontes. Quem agora, Luiz? Na minha direita, Sebastião. Não, Zoeira, pode para o ímpar agora que tá todo mundo na esquerda mesmo. Zoando ali um pouquinho, o meu livro está emprestado para o Diego, né? Então, Então, Diego, mostra aí. eu diria até como elemento de nostalgia, mas para entender como era bem cuidado o trabalho, mesmo que fosse a partir de uma fonte pronta no passado, o design visual 50 anos do Alexandre Vonner é uma ótima dica, né? E ver justamente. Aí muda a tela. E ver justamente como ele tinha que trabalhar o espacejamento de cada letra num projeto de uma marca, quando ele especificava ali uma família tipográfica, porque era o tipo de controle que você tinha na época, seja para fazer um clichê, seja para trabalhar principalmente com letra 7, né? Então é bacana porque você tem uma passagem ali do que era esse passado, esse cuidado, as malhas construtivas dele que o Diego está mostrando aí, isso é muita coisa bacana. Aqui. Ele deve ter alguma parte com umas malhas construtivas com espacejamento das letras, algumas partes interessantes. Deve ter, eu devia ter separado isso antes, né? Mas... eu deveria ter separado antes, relaxa. Pois é. Esse livro é muito legal, de qualquer jeito. Aqui tem mais uma de... Aqui, ó. Isso, é o tipo de cuidado que tinha que ter, porque não tinha algo pré-pronto, já programado no mercado para trabalhar como a gente tem hoje com as fontes prontas. Não, e ainda mais legal, ó, isso aqui para os type designers ele tem uma parte de interpolação de marca. Do símbolo. Coisa louca. Metal leve essa marca. Também conhecida como Gmail, essa marca aqui. Atualmente conhecida como Gmail. Sou eu então, né, agora. Eu vou primeiro mostrar um livro, que é um livro de posters, na verdade. Esse livro chama Design for a Change, eu acho que é isso. Quem escreveu foi o Obama. Design for Obama, na verdade. E são posters de milhares de artistas ao redor do mundo que um dos compiladores é o Steven Heller, né? Não, o Steven Heller escreveu o prefácio só. Enfim, e o que é muito interessante do Obama é que a tipografia que ele usou é uma tipografia que não foi alterada, né? É a Gotham. Depois dele, a Gotham tem em todos os lugares do mundo, você pode encontrar, ela é a Nova Helvética. Capaz de estar no seu computador e você nem saber. Se você não sabe que ela está no seu computador, isso é um problema. Porque ela não vem com o seu computador. Mas é muito legal aqui você ver como que é trabalhada a tipografia, que não é a Gotham sempre aqui, mas no caso do material oficial do Obama era só a Gotham. E eu acho que esse é um livro muito legal, assim, muita gente interessante. Legal. Deixa eu charear aqui. Hangouts. Estão vendo o Diego? Pronto, estão vendo aqui? Sim. Uhum. Então tá, na verdade é esse livro, eu parei numa página aqui, mas é esse livro que está disponível na Amazon. Eu não tenho ele aqui, porque eu não trouxe ele comigo. Cadê? Drawing Type. Ele é um livro muito bacana, assim, porque ele vai misturar, assim, os trabalhos do pessoal, assim, então vai ser aquelas pagininhas que a gente sempre vê, assim, sobre trabalho e tal, umas coisas legais. Vai ter umas entrevistas pra frente e o pessoal comentando algumas coisas, mas é muito voltado pra marca com mão, assim. Eu acho que é legal não tanto pelas soluções que eles apontam aqui, mas muito mais pelas soluções que eles falam nas entrevistas e como que eles resolveram de determinada maneira a marca e tudo mais. Acho bem legal. Então o esqueminha dele é sempre esse daqui, né? Tipo, tem essa menina, tal, não sei o que, vai mostrar aqui a entrevista e alguns trabalhos da pessoa. Acho bem pertinente. Fernando? Uma vez, vamos compartilhar de novo. Outro esse daqui, Letterfontaine. Esse aqui é uma bíblia, né, de tipografia. Ele trata desde design de fontes até uso, até a parte histórica, analisa algumas fontes,
até se você ver aqui na primeira imagem, ela tem 3 marcadores, né? Porque é um livro tão complexo que você precisa você mesmo se legal. organizar. Mas é muito interessante, é um livro enorme e ele trata com muita propriedade vários assuntos de tipografia, é muito interessante. Sebastiane. Momento jabá ou já foi? É isso? Você tem mais uma dica de livro? Não. Além do próprio do Alexandre Wollner que eu falei, que você mostrou, é o da Alina Wheeler, Design de Identidade de Marca, fala metodologia projetual de marcas. E para quem quiser saber mais de branding mesmo, gestão, leia todos os livros do David A. Acker, que é, para minha visão até hoje, um dos melhores autores na área. Diego? Sou eu agora. Bom, eu tenho uma indicação de livro que eu estou lendo, inclusive esse é meu marcador. Para quem quer desenhar tipos, quem tem interesse em desenhar tipos, esse é um livro que recentemente saiu a versão em português dele, chama Como Criar Tipos, do Esboço à Tela, da Laura Messiger, do Scaglione e do Cristóbal Enestrosa. Enestrosa, é isso mesmo. Na verdade, o Érico indicou esse livro quando a gente brincou disso com o Nard, só que não tinha a versão brasileira dele ainda. Essa aqui é a versão brasileira, que já está à venda e estava à venda no dia tipo. É muito legal porque são comentários em primeira pessoa, então você sempre sabe qual dos 3 que está falando na hora. E são comentários muito pertinentes, são pessoas de extrema competência, e o livro é bem bonitinho, editorialmente falando. Bem legal, eu comecei a ler ele, eu li a primeira parte, mas eu ainda não li ele inteiro, mas recomendo. Legal, volta para mim? Volta para você. Última indicação aqui minha, na verdade não é um livro, Hangouts do Google aqui, Start Screen Share. É o site também, esses caras aqui da Face37, que é uma agência, e os caras são foda pra caralho. E tô copiando agora aqui o Belotti, que ele ficou falando palavrão, mal educado, lá no chat. Mas eles são muito bons, assim, tem umas soluções muito boas de tipo, de type design, assim, tipo identidade. Parece que cada projeto, mesmo que for só alguma coisinha, assim, algum advertising deles, eles fazem uma coisa com muita propriedade, assim. Então, além de eu ficar caçando as coisas também no Pinterest pra ficar, tipo, olhando e desvirtuando um pouco, assim, pra poder criar, eu sempre dou uma olhada nesse site aqui deles, do Face37. É isso aí. Então, o Sebastiane quer fazer um último comentário sobre o curso que ele dá. Então, vá lá. Momento jabá total, né? Mas tudo bem. Eu tenho mais um livro, eu não sei se eu vou ter que falar tem mais um depois. ainda? Então, Sebastiane, você Eu perdeu. falei 2 só. Posso só falar antes? Sebastião? Claro. Só para não perder o tema, desculpa. Foi mal, eu achei que tinha acabado. Então, tem o meu terceiro livro, esse daqui, Fonts and Logos, do Doherty Young. O que eu acho interessante disso é que, além dele ser um excelente tipógrafo e excelente designer de fontes e calígrafo, ele mostra o processo de desenvolvimento dos logos, inclusive aquelas versões horríveis, né, que quando você faz e que os designers costumam deixar de lado. Então, aqui do lado direito ele mostra a solução final, mas ele mostra também todo o processo de desenvolvimento. Esse daqui, por exemplo, é de uma das fontes dele, ele mostra várias soluções de alguma das letras, inclusive as que foram descartadas. Esse daqui mais um outro que mostra o processo de desenvolvimento até chegar à solução final. Acho que é muito interessante. Eu acho que os designers tendem a deixar essa parte de lado, mas acho que é muito interessante para quem que está aprendendo e vê que é um processo, que é uma coisa árdua, né? Que não é uma coisa que você já chega de cara na solução final. Então, mais alguma coisa, Fernando? Eu vou voltar para você ainda, você vai ter considerações finais para falar. Sebastiane, sua vez. Então, momento jabá, para quem quiser saber mais de branding, a gente está com um curso que vai ser agora em São Paulo, aqui no dia 28 e 29 de março, em Floripa, no dia 4 e 5 de julho. Quem quiser saber mais sobre naming, 23 e 24 de maio em São Paulo. E quem quer saber um pouco mais sobre o papel estratégico da identidade visual dentro do branding, de novo, identidade visual não é branding, vai ter curso em Manaus em abril, em Porto Alegre no dia 6 e 7 de junho e em Curitiba no dia 1 e 2 de agosto. E é isso.
Aí? Só isso, foi rapidinho, jabá discreto. Alguém? Foi Fernando, justo. alguma consideração final? Não, era só isso mesmo do livro, não tenho nenhuma outra consideração. Luiz Amorinho? Não, eu acho legal que a gente está concordando muito esses últimos tempos. Tô feliz com isso. Consideração final. Nosso relacionamento. Tá certo. Bom, pessoal, acho que a gente está chegando então ao fim de mais um dia crítico. Espero que vocês tenham aproveitado. Mandem e-mail para as pessoas que estão aqui, caso vocês tenham alguma dúvida a mais. Enchem a caixa do Fernando e do Guilherme. A nossa também. contato@diatipo.com.br. Logo em seguida aqui eu vou colocar todos os títulos de livros e que a gente comentou vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, Fernando, me manda, por favor, e Sebastiane também. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Mês que vem vai ser um ano de diacrítico. O que a gente vai inventar para fazer, hein? A gente tem que inventar alguma coisa. Pode ser. Sigam nossos vídeos, tem muito material. Tipo, se você não conhece ainda, tem muito material para trás assim, dos outros diatipos. A gente está tentando deixar isso super organizado e tal, e criar realmente uma coisa bacana. Assim, tem muita palestra, tem muito diacrítico, material de estudo pra cacete. Fomentem, olhem, curtam e indiquem. É bem legal. Uma outra coisa, né? Eu acredito que bastante gente viu sobre esse diacrítico. Eu vi que tinha um monte de gente falando que é a primeira vez que assiste no grupo coletivo Branding, né? Mas quem tem interesse em branding, tem um grupo super interessante no Facebook, que é o Coletivo Branding, que eu mesmo sem fazer branding estou lá, fui convidado e fiquei, porque é um grupo interessante. E então fica essa recomendação aí. Tem gente perguntando onde ficar sabendo mais sobre cursos e tal. Acho que o Facebook é sempre o nosso grande caminho de informações. Menos pro Luiz, que ele não gosta. Eu odeio. Facebook/diatipo. A gente tá lá. Diatipo. Para quem chegou tarde e não viu no começo, Diatipo Porto Alegre, 29 de agosto. Sigam no Facebook e aguardem novas informações. Em breve, os ingressos serão abertos para venda. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas. Até mais. A gente se vê na próxima. Até lá.